E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou o professor João Urbano, professor de Ciências da Natureza, sempre trazendo aqui no canal principalmente conteúdo e questões de Física, Química e Biologia. Hoje decidi fazer um vídeo diferente, que eu vejo muitos vídeos aí, vocês já viram no título, vídeos sobre dicas de como estudar para o vestibular, como estudar para suas provas, enfim. E algumas coisas eu vejo que falta ou que a maioria dos vídeos não traz para vocês. Muitas coisas que eu vou falar vocês já devem ter escutado por aí, mas acredito que algumas vocês com certeza não escutaram e que vale a pena prestar muita atenção nessas dicas que eu vou dar para vocês, certinho? Então, como a gente deve estudar para o vestibular? E aqui eu vou focar principalmente nas minhas matérias, né? Física, Química e Biologia, que são as matérias que no Enem, por exemplo, englobam ciências da natureza. Para começar, o método de estudo, além de ser muito individualizado, eu acredito nisso, cada aluno tem um método de estudo e aí não é esse o foco de hoje, cada um adote o seu método. Algumas coisas servem no geral. Por exemplo, conteúdos de biologia, por exemplo, que tem muito texto, ou alguns conteúdos específicos de química. Tem muito texto. É necessário, pessoal, uma leitura. Tem que ler. Tem que ler aqueles parágrafos, tem que ler aquele capítulo inteiro, pegar várias fontes, vários livros, a gente vai falar de livros daqui a pouco, pegar bastante material e ler, para eu entender o que está pedindo ali. Física e química, em outros conteúdos de química, por exemplo, tudo que envolve a parte de reações químicas, estequiometria, tem que fazer mais exercícios. Né? Física, eu tenho que praticar os exercícios. Eu preciso saber o conceito e preciso ler o texto lá? Sim, claro, mas eu preciso praticar os exercícios. Essa é uma diferenciação que o aluno precisa perceber de conteúdo para conteúdo. Né? Cada conteúdo, além de cada disciplina, vai ter uma característica bem específica para você estudar. Das coisas que eu anotei aqui então, segundo ponto, trace metas curtas que você consiga cumprir para não se desmotivar e para continuar estudando sempre de forma contínua, né? Todo professor fala isso, pai, mãe fala isso, tem que estudar um pouquinho todo dia. Isso é muito importante porque para você não esquecer o que já estudou e para você manter um ritmo. Pensem, acontece muito comigo, eu vejo acontecer muito com os meus alunos. Período de feriadão, final de semana, que você já fica ali 2 dias, já saindo daquele ritmo de estudo, ou um feriadão, 4, 5 dias sem estudar, férias principalmente, né, pessoal? Quando a gente volta outro aluno, a gente volta com preguiça de ir para aula, com preguiça de estudar, então tem que ficar estudando. Alguns alunos eu até indico ficar estudando final de semana, né? Estuda um pouco ali, vai se divertir, todo vídeo vocês vão escutar. Tem que ter um tempo para descanso, tem que ter um tempo para descanso, tem que ter um tempo para diversão. E eu acredito que dá para fazer tudo isso. Dá para você estudar e se divertir, só um pouquinho de planejamento, né? E na questão do planejamento com essas metas curtas para você atingir, adote, veja aí quanto que você consegue ler de algum conteúdo. Então, consigo ler, sei lá, 10 páginas, 5 páginas, para ler algum conteúdo de biologia, né? Seja história, geografia também, né? Consigo ler um capítulo. Coloque como meta, todo dia ler um capítulo. Coloque como meta números de exercícios. Cada um vai ter o seu número aí e tente sempre aumentar. Então, comecei a estudar agora, consigo ler um capítulo de biologia e fazer 10 exercícios, 20 exercícios de física, de química, né? Exercícios de física geralmente demoram muito mais tempo, por exemplo, do que exercício de biologia. Então tem que ver se eu dou conta de fazer 20 exercícios de física. Às vezes muitas contas, dá trabalho, a cabeça cansa. Às vezes os alunos não conseguem. Então comece com metas curtas, 5 exercícios. No dia seguinte você aumenta, mas tente manter a continuidade. Continuem fazendo isso. Continuem sem parar fazendo aqueles 10 exercícios, tá? Tenha outra coisa que eu anotei aqui como prioridade. Se você começa a fazer outras coisas ou deixar para mais tarde, né? Tem muitos alunos que em alguns casos funciona, tá, pessoal? Não são em todos, dos que falam que tem, eu consigo estudar mais à noite, eu consigo estudar melhor à noite. Não é todo mundo que é assim. À noite você já está cansado, você já fez outras coisas durante o dia, a cabeça já está esgotada. Qual que é a tendência? A tendência é você desistir, a tendência é você falar, não, hoje não, e pula para outro dia. A tendência é você estudar menos do que aquela sua meta. Então, se você, por exemplo, aluno de cursinho ou que não está fazendo cursinho, está estudando sozinho, que é muito perfil aqui do pessoal do YouTube, está estudando sozinho, estude de manhã, né? Estude de manhã, resolva aquilo lá. Putz, já estudei, cara, já estudei 2, 3 horas, estudei bem. Não é todo mundo que tem o dia inteiro para estudar. A gente tem outras obrigações, os alunos têm outros compromissos, apesar desse ser prioridade, e sendo prioridade, reserve um tempo, a manhã inteira, senta lá, conversa com o pessoal da sua casa, todo mundo
geralmente entende, né? Alguns entendem, outras famílias não, e não adianta não colocar isso em pauta também, né? Não colocar na mesa. Tem casas que não, os pais ou os irmãos estão fazendo bagunça, não vão entender, a pessoa não tem um ambiente que a gente considera adequado, né? Com silêncio. Passe por cima dessas dificuldades, né? Não coloque como um empecilho total. Vai lá, estuda, tenta se esquecer, tenta se isolar, vai tentando buscar cada vez melhorar, tá certo, pessoal? Colocando aqui mais, pessoal, algo que eu vejo muito pouco nesses vídeos e às vezes vejo os professores não comentando tanto, o material que você vai escolher. O material que você vai escolher é uma das coisas mais importantes que você pode definir aí, né? Definir para o seu estudo. Por quê? Tem muito material ruim. Ruim por quê? Ruim porque é mal escrito. Só abrindo um parênteses aqui. Uma das coisas que eu fiz na minha pesquisa do doutorado foi pesquisar materiais didáticos. Só pesquisei livros de biologia, num assunto específico, não vou entrar em detalhes, tá? E todos os livros aprovados pelo MEC. Então são livros que já passaram por um crivo muito grande ali, por uma avaliação muito grande. No geral, não são livros ruins, descartáveis, tá? Mas eu encontrei vários erros, várias coisas que dificultam, principalmente na escrita. Ali você começa a ler o texto e aquilo dificulta para o aluno, tá? Não é um texto que o aluno vá lendo e vá entendendo o conteúdo como deveria. Então, primeira coisa, escolham muito bem. Como vou fazer isso, João? E aí, se vocês entrarem em fóruns, aí, em grupos de estudo, grupos no Facebook de vestibular, os alunos já indicam os principais livros, os que eles mais gostam, né? Coloca lá qual livro estudar para biologia. Então, tanto livros e algumas apostilas de cursinho, muitas apostilas, elas vêm muito resumidas. E aí o aluno fica sem saber, né? Tem um monte de questão lá, e aí às vezes também as questões podem ser selecionadas questões ruins ou muito fáceis para aquele vestibular que a gente vai fazer, que vocês vão fazer, depois a gente entra nesse detalhe. Mas uma apostila muito resumida pode ser ruim para o aluno. Ou para aquele que está começando, ele precisa de um nível mais fácil. Então isso dá para encontrar, dá para pesquisar aí nos grupos, perguntar. Se quiserem indicações, me perguntem, que eu mando lá nos comentários também. Eu mando indicações de algumas apostilas ou livros que eu mais gosto, ou mesmo alguns sites ou outros professores aqui no YouTube que eu gosto também, que eu acho que ajudam muito os alunos, tá? Então cuidado com o material. Pesquisem bastante o material que vocês vão usar. Nossa, não consigo comprar o material. Tem muito material online de graça hoje em dia. Não consigo adquirir de jeito nenhum, comprar novamente. Vai em biblioteca. Enfim, tem formas de você conseguindo materiais bons, tá bom? Muitos professores disponibilizam materiais muito bons na internet hoje em dia, certo? Outra coisa, pessoal, pesquisem o vestibular que vocês vão fazer. Ah, só quero fazer o Enem. Eu vou fazer o Enem, FUVEST, Unicamp, enfim. Pesquisem sobre o vestibular que vocês querem fazer. Podem ler o edital, muita gente aí vai indicar, é importante ler o edital, também acho importante ler o edital, mas não acho prioridade. Pesquisem, vejam como é essa prova. Estudem a prova, estudem as provas anteriores. Então o Enem, por exemplo, a gente tem aí há vários anos, pegue quase todas as provas, se for possível, pegue todas as provas, além da prova normal, a prova que tem naquele dia marcado lá, eu tenho a prova de segunda aplicação, então no mesmo ano eu tenho mais de uma prova que o Enem elabora, que é para atingir outros públicos, tá? Então pessoas que não conseguem ir naquele dia, naquele local fazer a prova, o Enem faz uma segunda versão com outras questões e também disponibiliza isso. Então, a cada ano, o Enem você tem mais de uma prova para você estudar, e a gente tem 180 questões, perdão, de cada ano, a gente multiplica por 2 no mínimo, né? Tem às vezes terceira etapa de aplicação que o Enem faz. Então tem muita questão do Enem. Por que que é tão importante estudar o vestibular? As questões se repetem muito, a forma de pensar se repete muito. Se você já fez uma questão ou já estudou um pouco aí do Enem, por exemplo, vamos destacar o Enem, as questões são longas. Muitas vezes dá para interpretar de uma forma mais rápida ou ler de uma forma mais rápida aquele enunciado, outras vezes não. Então o aluno tem que estar preparado para isso. Você não pode chegar na prova de Enem e falar, nossa, que questão longa, é uma prova cansativa, né? Então tem que treinar para isso. Questões de vestibular, por exemplo, da Unicamp, por exemplo, você pegar nos últimos... Ele sofreu algumas mudanças aí de 2010 para cá, né? Aumentou e mudou o número de questões, mas se você pegar um perfil dos últimos 5 vestibulares, eles são muito parecidos, as questões são muito parecidas, até a posição em que determinado conteúdo aparece, ou determinado tipo de questão aparece na prova, é muito igual de um ano para o outro. E isso, na hora que você vai fazer a prova, te dá uma tranquilidade, fala, ó, eu já vi esse tipo, eu já sei que de uma questão aqui eu vou para outra com a mesma ideia, tá? Ou com a ideia lá, lógico que eu estudei em casa, enfim, tá bom? Então, estudem muito a partir das questões.
Outra coisa, quando estiver fazendo as questões, quando estiver estudando as provas dos vestibulares anteriores, não chutem as questões. Se você não sabe, deixa para lá. E até aquela que a gente fica na dúvida, tal, marque como dúvida. Porque uma das coisas mais importantes e que eu não vejo aí os professores e quem dá dica de vestibular, né? Não só professores, às vezes alunos que passaram por grandes vestibulares, a gente vê muito vídeo aí na internet, as questões que você erra são as questões mais importantes, são aquelas que você precisa aprender, né? As questões que você acerta e já tem domínio total, às vezes até a gente vai diminuindo a quantidade de estudos ao longo do ano, porque eu não preciso revisitar aquele assunto o tempo inteiro, mas as questões que você erra, certamente, pessoal, quando você faz vários vestibulares ou faz várias questões daquela, você vai ver que seu percentual de acerto naquele conteúdo é menor. Isso coincide muito, tá? Então, erro sempre questões sobre evolução. Se você pegar e estudar evolução, você vai ver que seu percentual de acerto é muito baixo. Pô, e evolução cai muito, por exemplo, na FUVEST. Então, é aquela questão que você vai com um percentual maior, uma chance maior de erro. Então, vai lá e se dedica. Quando é que a gente vai saber isso? Você só vai descobrir fazendo as provas anteriores. Faz as provas anteriores. Fala, pô, todo ano cai evolução nessa prova aqui. Precisa estudar a evolução. Ah, não cai, nunca cai lançamento oblíquo. Ah, nesse vestibular aqui. Vamos tentar administrar o tempo, né? Às vezes a gente está estudando, vocês estão assistindo esse vídeo, tem 2, 3 meses para fazer a prova. Não tem mais tempo de estudar lançamento oblíquo, que está lá no edital, por isso que eu falo um pouquinho da dificuldade de ler o edital. Está lá no edital, cai lançamento oblíquo. Mas pô, nas últimas 5, 6 provas não caiu lançamento oblíquo. Vamos focar, né? Vamos dar mais atenção ali para questões que estão caindo no vestibular. E aquelas que você erra, marque, pessoal. Eu sempre falo para os meus alunos, namore com as questões que vocês erram. Pega essa questão, marca direitinho, imprime, deixa uma página ali só com questões que você erra para de vez em quando revisitar. Você faz, espera um tempo, espera 2 semanas, né? Espera um mês, às vezes nem isso, às vezes uma semana. Pega aquela questão e tenta fazer de novo, vê se você aprendeu mesmo. Questões às vezes que exigem formas que você ainda não domina, ou algum conceito que esteja não tão sedimentado e que interfira naquela resposta, tá certo? E aí você pode, para descobrir o que está faltando ali, tem muito hoje em dia na internet aqui a gente encontra a resolução daquela questão, né? Aqui no canal eu faço muito isso, então eu explico, eu pego uma questão ou que vocês me mandam, ou que eu acho interessante, pego essa questão e explico tudo o que precisa para aquela questão. Então eu abordo conceitos ou ideias, conhecimentos ali que envolvem ali para realizar aquela questão, tá certo? Guardem direitinho. Hoje em dia com celular, por exemplo, pega, você está vendo lá no celular, putz, essa questão não sei, dá um print, né? Faz uma pasta ali só com print de questões e de vez em quando você pega ali, né? Tu tá estudando, nossa, estou bem cansado, hoje não estou conseguindo estudar. Vou olhar lá os prints, vou dar uma olhada lá nas questões que eu erro, né? Já vê a questão que erra, lógico que você já estudou, já sabe, deixa lá qual que é a alternativa certa ou como é a forma de fazer, já deixa lá no print para realizar, certinho, pessoal? Prestem muita atenção, tenham muito foco nas questões que vocês erram. O que mais que eu anotei aqui? Pessoal, todo mundo fica esgotado uma hora, todo mundo cansa, tá? Tem gente que cansa mais, tem gente que cansa menos. Tente sempre planejar e pensar, né, para manter um ritmo, manter um planejamento. Se organize, né? Tem, além de você, que eu acho preferível, organizar o seu plano de estudo, quantas questões, o que eu vou fazer, qual o conteúdo. Também, se você não quer fazer isso, tem alguns prontos aí, os alunos mesmos falam, essa semana eu vou estudar 1 hora de tal assunto, 1 hora de tal assunto. Eu geralmente prefiro estudar 1 ou 2 matérias por dia, tá? Esse negócio de ficar igual no colégio a gente vê, de 1 hora cada professor, 1 hora e meia cada professor e vai trocando lá no colégio, eu não acho produtivo. Acho que hoje eu vou estudar evolução. Então você vai passar ali 2 horas estudando evolução, estudando bem, né? Com tempo, revisitando, porque aí o conceito ou os conceitos vão amadurecendo na cabeça, tá? Então uma disciplina ou 2 por dia ali, um conteúdo ou 2 por dia, acho bem mais produtivo, tá? Então estudem, cuidado. Então esse planejamento é para você não ficar empurrando com a barriga. Então, tô cansado, amanhã não vou. Hoje eu não vou estudar, minha cabeça tá cheia. Quando tiver a cabeça cheia, assim, para um pouco, pessoal. Só que sempre sejam autocríticos, sempre sejam críticos com vocês mesmos. Será que eu estou parando porque eu estou esgotado mesmo? Ou eu estou procrastinando, né? A palavra que entra muito aí na moda. Eu estou empurrando com a barriga, eu estou enrolando, estou dando um migué aqui e não estou estudando mesmo. Cuidado com isso. Isso acaba com a rotina de uma pessoa, né?
faça o seu plano, tente estudar ao máximo. Uma coisa que eu penso muito, aí quem gosta de esporte, por exemplo, quem treina, ou quem faz outra atividade, por exemplo, atividade física, né, qualquer esporte, quem estuda música, né, quem estuda alguma coisa ou tem alguma atividade fora da escola, pensa, pô, tem uma hora que você chega, você está fazendo aqui, você fala, pô, hoje eu fiz legal, hoje eu estou satisfeito, hoje eu fiz um treino e treinei bem, hoje eu treinei bastante. Quando você tiver com essa consciência, né, acho que dá aquela consciência livre, assim, fala, pô, hoje eu estudei bem, agora eu posso descansar um pouco. Por isso que eu prefiro que estudem de manhã, né, ou estudem antes. Não, estou falando em colégio, não dá para ser de manhã. Pega no começo da tarde ali, já resolve isso, né? Resolve isso, quanto mais rápido, melhor. Porque aí você fica com a sensação de dever cumprido. Para o resto do dia, você fica, pô, eu estudei bem, agora eu mereço descansar. Amanhã vou estudar bem de novo e depois eu fico com o resto do dia para descansar. Porque se você passa o dia inteiro e fala, putz, vou estudar, não vou estudar, não vou. E aí você vai passando o dia, fica estressado porque você fala, nossa, não estou conseguindo estudar, não estou conseguindo estudar. Não estuda, se estressa e fica cada vez mais cansado assim, né? Então resolvam quanto antes para ficar com a sensação de dever cumprido. Eu acho que isso é bem importante. Cada um sabe o seu limite ali, cada um sabe até onde pode avançar. E essa sensação, acho que todo mundo sente quando faz um trabalho bem feito, ou mesmo que seja o estudo ali daquele dia, quando você faz algo bem feito, você fala, pô, já deu por hoje. E acho que é isso na nossa aula de hoje. Acho que eu falei alguns pontos cruciais que eu não vejo muito aí. Em relação às questões, eu dou bastante ênfase em estudar a partir das questões, né? O meu canal é praticamente todo a partir disso. Por isso que eu acho importante, porque vai, já que a gente está querendo fazer prova de vestibular, tá, pessoal? A gente está querendo fazer prova na escola, a gente está querendo resolver ali o sistema como nos avaliam atualmente. Então eu preciso estar preparado para aquela atividade, né? Eu já vi muitos alunos sem saber entender todo o conteúdo, mas eles conseguem fazer aquele exercício. E é esse que é o objetivo, às vezes, que vocês têm para o vestibular ou para as suas provas, tá? Não que esse seja o ideal, né? O ideal seria conhecer, entender todo o conceito ali, toda a complexidade de determinado assunto, mas não é sempre que a gente tem tempo e não é esse o nosso, nem sempre é esse o nosso objetivo. Certinho, pessoal? Um abraço aí, qualquer dúvida pode me mandar nos comentários, eu vou responder todo mundo aí. Um abraço e até a próxima.